Olha, se tem uma teoria que é praticamente verdade em Game of Thrones, é sem dúvida essa aqui. A pasta de Jojen é uma das teorias mais antigas e mais aceitas do universo de Game of Thrones, existindo praticamente desde o lançamento do último livro, há 12 anos atrás. E é sobre ela e todos os seus detalhes que eu vou te contar no vídeo de hoje. Se você gosta de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos com a teoria. Ao longo dos livros, o arco de Bran consistia em ele ir para além da muralha, para encontrar com o Corvo de Três Olhos. E é finalmente no quinto livro em que temos de fato interações entre os dois, embora eles tenham se encontrado no final do terceiro livro. Toda essa jornada tem o objetivo de que o Corvo de Três Olhos ensine a Bran a como usar os seus poderes, para que ele possa substituí-lo. Óbvio que isso é apenas a superfície de tudo, e não sabemos com 100% de certeza os interesses do Corvo em Bran. Nem sequer sabemos a motivação e nem mesmo se o personagem tem bons objetivos. Por exemplo, ele pode ser muito bem um vilão. Mas enfim, vamos continuar. Segundo o próprio Corvo, ele observava Bran há muito tempo, e suas intenções é de que ele seja o seu substituto, enquanto que Bran, na verdade, tinha a esperança de que ele pudesse consertar suas pernas e fazer com que ele pudesse voltar a andar. Mas o Corvo fala que Bran nunca mais poderá andar, e ao invés disso, ele irá aprender a voar. E essa é inclusive uma das minhas partes favoritas de todos os livros. O Corvo está finalmente realizando uma série de ensinamentos a Bran, para ele aprender a controlar e desenvolver os seus poderes. É durante esses momentos que Bran começa a ter visões de acontecimentos do passado, como se ele próprio estivesse lá vendo aqueles momentos que ocorreram. Além disso, outra parte do treinamento consiste em melhorar a sua habilidade de Warg, que é a de controlar animais. Algo que Bran já é bastante bom, já que ele controla Verão sem dificuldades, e até mesmo um humano, como Hodor. É durante esses momentos de treinamento que a teoria começa. O Corvo e os Filhos da Floresta dão uma refeição a Bran durante os treinamentos, que consistia em uma pasta, ou se você preferir, uma papa. Essa comida é responsável por aumentar ou despertar os poderes de Bran. A pasta é descrita da seguinte maneira: ela é branca, grossa e pesada, e além disso tem veias vermelhas ao seu redor. Bran supõe que essas veias vermelhas sejam apenas uma seiva, embora à luz da tocha elas parecem como sangue. A comida inicialmente tinha um sabor horrível, com um gosto muito amargo, mas depois ela foi melhorando, parecendo quase doce, com sabor de mel, uma neve recém-caída, pimenta e canela, e fez Bran lembrar do último beijo que sua mãe lhe deu. Uma descrição que é bastante estranha e que sem dúvida confirma o poder mágico que existe dentro dela. Afinal de contas, ela começa com um sabor horrível e depois melhora para algo acolhedor. Após comer essa papa, ou a pasta, Bran começa a ter uma visão com seu pai, na qual ele tenta conversar com ele. Mas aqui, sabemos de uma das limitações de seu poder. Embora Bran possa ver o passado, ele não tem capacidade de alterá-lo. Sendo assim, isso não se configura como uma viagem do tempo. Mas, finalmente, qual é a teoria da pasta? Bem, segundo essa teoria, a pasta que Bran comeu, na verdade, é feita pelo Jojen Reed, que foi morto para realizá-la. Ou seja, o Jojen Reed era o ingrediente principal da pasta. E essa pasta tinha como objetivo aumentar e despertar os poderes de Bran. Mas então, beleza, quais os indícios para isso ter acontecido? E por que, afinal de contas, grande parte dos fãs de Game of Thrones acreditam nessa teoria? O primeiro ponto para acreditar nessa teoria é sobre o próprio Jojen. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre a casa Reed. Então, se você quiser, é só conferir esse vídeo depois dessa teoria, tá na descrição. Mas enfim, vamos continuar. Como sabemos, Jojen é um vidente, e é ele quem vai ao encontro de Bran no segundo livro, A Fúria dos Reis. Os dois e seu grupo partem rumo ao Corvo. O grupo, além dos dois, também consistia na irmã de Jojen, Mera Reed, Hodor, o lobo gigante Verão. Em diversos momentos do livro, temos menção a Jojen falando sobre o momento de sua morte, onde ele sempre deixa claro que esse momento está para chegar, sendo quase como se ele já soubesse
como iria morrer. Quando todos finalmente chegam na Caverna do Corvo, Jojen, que já era um personagem bastante melancólico, fica ainda mais depressivo. Ele se isola de todos e age como se algo de ruim estivesse acontecendo. Obviamente que alguém pode contra-argumentar dizendo que foi por causa da longa viagem ou por causa da própria estrutura da Caverna do Corvo, que é muito sombria. Mas essa mudança súbita é muito estranha. É como se ele soubesse que finalmente aquele lugar seria o lugar de sua morte. O segundo ponto da teoria é justamente o próprio visual da pasta. Como sabemos pela sua descrição, a pasta apresenta uma imagem grossa e pesada, fazendo parecer que ela tem uma grande mistura em seus ingredientes. Mas o que realmente pega é a descrição de que ela tem veias vermelhas ao seu redor, na qual até mesmo Bran pensa que elas parecem sangue. Você pode pensar que isso é apenas uma casualidade e que não existe nada de sangue na pasta, mas eu particularmente acredito que tem, e esse sangue seria de Jojen. A descrição de todo esse capítulo, assim como todos os capítulos que se passam na Caverna do Corvo, sempre fazem menção a aspectos grotescos e assustadores no local, como dentre várias coisas, a existência de diversos ossos, possivelmente sendo de humanos, todos eles espalhados pelo local. Na minha opinião, isso deixa a entender que outras pessoas também foram mortas por ali, e que Jojen acabou sendo infelizmente uma delas. Vale falar que Mera Reed também não é vista, mas acredito que o seu sumiço se venha por um outro motivo, como ela estando com raiva ou até mesmo chorando pela morte de seu irmão. E além do mais, ela ainda deve ter um papel a cumprir, na qual acredito ser bastante semelhante ao da série, a de ajudar Bran a voltar para os Sete Reinos. Mas enfim, o último ponto da teoria tem a ver com a própria magia. Ao longo dos livros, sabemos que para realizar magia, há sempre um preço a se pagar. O caso mais óbvio e conhecido de todos é de Melisandre, que queima pessoas como uma oferenda ao Senhor da Luz para realizar certas mágicas. Sendo assim, acredito que o mesmo aconteça com a magia dos antigos deuses. E é por isso que Jojen seria essa oferenda, para ajudar Bran a aumentar os seus poderes. Sabemos que Bran já é bastante forte, até por causa de sua pouca idade, mas assim como é descrito nos livros, a pasta funciona como um empurrão para destravar os seus poderes, algo que já é comprovado depois que ele come, quando ele começa a ter visões do passado, sendo elas cada vez mais fortes. Bem, essa é a teoria, e para mim ela é muito verdade, e devemos já ter a sua confirmação já nos capítulos iniciais de Bran em Os Ventos de Inverno. E o principal ponto que me faz acreditar nessa teoria é justamente a reação de Jojen, pelo fato dele sempre ter falado que o momento de sua morte ainda estava por vir, como se ele já soubesse desde o começo. E ao chegar na caverna, ele fica todo depressivo e melancólico, pois ele sabe que o seu inverno finalmente chegou. Algo muito interessante de se pensar é de como será a reação dos personagens a isso. Será que Bran vai ficar revoltado ou ele vai estar ao lado do Corvo? E Mera Reed, quais serão os seus atos? Ela vai acabar ficando junto com Bran ou ela vai fugir? Enfim, são muitas perguntas e todas elas são extremamente interessantes. Mas, como acabei de falar, acho que a base para todas elas, que é a morte de Jojen Reed, é praticamente um fato. Enfim, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês concordam, discordam? Ou, mais ou menos, você tem alguns pontos que vocês concordam, tem alguns pontos que vocês discordam, enfim. É só deixar aqui nos comentários qual a opinião de vocês, que eu obviamente vou estar lendo todas elas. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.